gente! Tudo bom? Como vocês estão? Preparados para mais um dia de estudos? Eu sou a professora Aline Bonifácio. Trabalho aqui na rede de Itajaí de 1º ao 5º ano. Porém, hoje eu vou ministrar uma aula para o 4º ano. Então, pessoal do 4º ano, vai lá rapidinho, pega o caderno, pega o lápis que vamos começar. Bom, hoje vamos aprender um pouquinho do componente curricular de geografia. E vamos falar sobre os elementos constitutivos dos mapas. Calma, não é difícil não, vocês vão gostar. Então, bora lá, 4º ano. Bom, vocês já devem ter ouvido falar de mapas. E não é só aquele do tesouro. Existem vários tipos de mapas. Agora me responde uma coisa, 4º ano. Vocês sabem fazer a leitura de um mapa? Me diz. Ai, professora, eu nem sabia que mapa se lia. Vai me dizer que você não sabia. Claro que nós lemos sim. E você sabe por que é importante nós sabermos disso? É o que vamos aprender hoje. Os mapas são fontes de informações. Eles nos ajudam a nos localizarmos, a nos orientarmos. Para vocês terem uma ideia, nós usamos os mapas em vários momentos do dia a dia. E às vezes nem percebemos. Sabe a moça do jornal, a moça que fala sobre a previsão do tempo? Ela usa um mapa. Nós usamos um mapa no GPS do carro, no GPS do celular, para pedir um aplicativo de transporte, sabe aquele que nos leva aos lugares? Então, também usa um mapa. Usamos o mapa através de um guia turístico, enfim, em vários lugares. Mas, como eu estava dizendo, para lermos corretamente um mapa, nós precisamos conhecer os elementos que existem em um mapa. Mas vamos começar lá do início. Afinal, o que é um mapa? Aí, o que você me diz, 4º ano? O que é um mapa? Imagina assim, o mapa é um desenho de um local, mas em miniatura. É o que nós chamamos de escala. Pensa a seguinte situação. Se nós tivéssemos que desenhar Itajaí, mas no tamanho real, de verdade que ela tem. Olha o problemão. Nós teríamos que achar uma folha do tamanho de Itajaí e desenhar cada detalhe. Então, quando fazemos uma miniatura desse local, fica muito mais fácil. Então, um mapa é o desenho de um local em miniatura ou em escala, como preferir. Agora, quando paramos para pensar que o mapa é uma representação de um local, nós podemos pensar que esse desenho que a professora falou podem ser feitos de várias formas possíveis. Eles podem ser feitos através de fotos tiradas por satélites, sabe aqueles que ficam lá no espaço? Pois é, eles. Eles podem ser feitos através de uma planta pictórica. Professora, o que é isso? Planta pictórica é uma planta, é um desenho de um local, mas é como se ela fosse uma pintura. Olha que bacana. Eles podem ser feitos através de um croquis. Croquis, o que seria? É como se fosse um desenho em esboço, um rascunho. Ele não tem todos os detalhes finais. Enfim, podemos representar um mapa, um local, de várias formas possíveis. Outro ponto, 4º ano, muito importante, é que eu tenho que pensar que quando eu estou falando de mapas, eu estou falando de um local. E para observar o local, para desenhar esse local, eu tenho vários tipos de visões daquele lugar. Nós sabemos que para fazer um mapa eu preciso de muita observação.
e observar eles de vários pontos de vista. Bom, então só para não esquecer, eu posso ter 3 tipos de visão. A frontal, que é de frente, a visão oblíqua, que é essa visão inclinada, e a visão vertical, que é essa visão de cima. Tranquilo, gente? Posso continuar? Então, vou guardar o meu objeto. Bom, agora que já temos uma noção bem legal dos mapas, sobre as observações, sobre os tipos, de como eu posso montar eles, sobre os tipos de visão, nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos dos mapas. Mas o que seria os elementos dos mapas? São os itens que ele precisa ter, certo? Então, nós temos vários elementos. O título, a posição, a escala, a legenda, enfim. Mas vamos começar do início. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos o título. Quando a professora fala assim, qual é o título da história? Geralmente vocês respondem o quê? O título da história é o nome da história. No mapa é exatamente a mesma coisa. O título, ele é o nome do mapa. Imagina a seguinte situação. Se eu trouxesse para vocês o mapa do Brasil, provavelmente vocês não precisariam olhar para o título, vocês já iam conhecer. Mas e se eu trouxesse um mapa de outro país? Por exemplo, do México. Vocês sabem como é que é o mapa do México? Alguns sim, alguns não. Então o título, ele vai me ajudar nisso. Ele vai me contar que lugar que está ali. Depois do título, nós temos a posição. A posição, ela vai me indicar as direções, os pontos cardeais. Vocês lembram disso? O que seria o ponto cardeal? Ponto cardeal, norte, sul, leste e oeste. Pois então, os mapas, eles também têm essa indicação na posição. A posição, ela indica aonde está o norte do meu mapa, aonde está o leste do meu mapa. Ela consegue me ajudar a eu ter essa noção. Para onde que está virado esses pontos cardeais? Outro elemento que eu tenho muito interessante é a escala. A escala é aquilo que a professora falou lá no início sobre a folha do tamanho de Itajaí. Então, a escala, ela é a indicação de quanto eu diminuí daquele local na vida real para caber na folha. Então, a escala, ela me indica quanto que vale de verdade no mundo real cada pedacinho desenhado no meu mapa. Deu para entender? Outra coisa muito importante que o mapa também tem é a legenda. A legenda, ela mostra o significado dos símbolos ou das cores do meu mapa. Por exemplo, a região do Brasil está pintada de azul. Tem uma região do Brasil pintada de azul. E eu não sei qual região que é. Eu vou lá na legenda, dou uma olhadinha o que está escrito na cor azul e eu vou saber. Então, azul é a região sul. Então, através da legenda, eu consegui saber que aquela região pintada de azul é a região sul do Brasil. Conseguiram entender, crianças? Tranquilo? Então, os mapas, eles podem ter outros elementos também. Mas, nós vamos trabalhar por enquanto só com esses, ok? Agora que já sabemos quais são os elementos dos mapas, precisamos entender que existem vários tipos de mapas. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês alguns mapas para vocês conhecerem, certo? Bom, aqui nós temos o mapa físico. Ele é um tipo de mapa que vai falar sobre os recursos naturais de um planeta, certo? Ele vai falar sobre o quê? Sobre o relevo, sobre o clima, sobre a vegetação, sobre a hidrografia, essas coisas. Então, esse tipo de mapa é o mapa físico. Não esquece. Aqui, nós temos outros mapas. Nós temos o mapa econômico. O que significa isso? Que ele marca as principais atividades econômicas de um local. Nesse caso, eu estou falando do Brasil. Então, ele está falando sobre a economia do Brasil.
Ele está me mostrando aonde as fábricas são mais fortes, aonde é a agricultura e assim por diante. Ele vai trabalhar as questões econômicas. O outro mapa que eu tenho aqui é o mapa político. O mapa político é talvez o mais comum, o que vocês mais estão acostumados. Por quê? Porque ele é o tipo de mapa que apresenta as divisões dos locais. Então, ele apresenta as divisões dos países, as divisões dos estados, as divisões da cidade. É muito mais comum na sala de aula nós trabalharmos com esse tipo de mapa. Então, mapa político, não esquece, é o mapa que apresenta as divisões. Esse mapa aqui, talvez é um mapa que vocês não tenham visto ainda. É um mapa demográfico. Ele mostra a quantidade de pessoas que vivem ali, naquele local. Geralmente, quanto mais escuro a região do mapa, mais pessoas vivem ali. E quanto mais claro a região do mapa, é porque tem menos pessoas ali. Esse mapa que tem aqui do lado, ele é muito legal. Ele é um mapa histórico. O que quer dizer isso? Pensa o seguinte, quarto ano. O Brasil, por exemplo, nem sempre teve a forma, o formato que ele tem hoje. Ele já teve um pouquinho menos de terra, um pouquinho mais de terra, teve um estado, tirou o estado, sofreu várias mudanças. E o que acontece? Como essas terras já tiveram outros formatos, o mapa histórico é o mapa que representa como os locais eram antigamente. Então dá uma olhada, que mapa diferente, que legal, né? Bom, crianças, hoje então aprendemos o que é um mapa, que é um desenho de um local em miniatura. Aprendemos sobre as várias formas de representar esse local. Aprendemos um pouco sobre os tipos de visão, lembra? Frontal, vertical e oblíqua. Aprendemos sobre os elementos de um mapa e aprendemos um pouquinho sobre os vários tipos de mapas que existem. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Eu me diverti muito na aula de hoje. Não esqueçam de estudar bastante, de treinar bastante a leitura, de tudo isso. Acessem o Classroom, quem pode, é claro. E a próxima vez, na próxima aula, chama todo mundo para participar, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo da professora Aline e até a próxima.